Olá, meus amigos da DEIS, agentes de desenvolvimento. A gente vai fazer algumas videoaulas para ajudá-los nessa questão, né, da produção de vocês na sala, né, do que precisa ser feito, algumas dúvidas que são mais recorrentes, para que isso fique, né, disponível para vocês para consultar. E a gente vai iniciar com a questão do plano de ação, que é justamente o que a gente tem, né, de prazo mais próximo agora para a gente poder fazer a entrega, tá bom? Esse aqui é o modelo do plano de ação, tá, que foi desenvolvido, ele está conforme o manual, né, de operacional de aplicação das salas. Tá? Isso aqui, esse documento, ele foi produzido no Word, então vocês conseguem fazer a edição. O arquivo que vocês receberam é exatamente esse. Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo também um link, tá, para que vocês possam baixar o arquivo, caso não estejam conseguindo acessar, não tenham recebido, enfim, né, fica mais fácil para vocês poderem ter acesso. Tá? Então, esse arquivo aqui ele foi todo formatado no Word, tá? Então vocês conseguem fazer as edições. Né? Então, se eu quiser editar aqui, né, colocar aqui plano de ação, sala do empreendedor, vamos botar aqui sala do empreendedor de Manaus, eu consigo editar. Tá? Então, eu posso colocar aqui o nome do município, né? Eu posso colocar logomarca se eu quiser. Tá? A gente só pede que não retire a logomarca, tá, da sala do empreendedor. É importante que essa logomarca fique, que é para identificar, né, que isso é um plano da sala do empreendedor. Tá? E vocês podem continuar usando esse arquivo aqui para os próximos anos, né, se não tiver nenhuma outra atualização que tenha que mudar alguma coisa, vocês podem continuar usando, basta mudar aqui o ano, tá? E qualquer outra questão que vocês tenham, tá bom? Então, nesse primeiro campo, a gente tem a parte de identificação, né? Então, o parceiro é a sala do empreendedor, tá? Porque é a parceria com o Sebrae. Aqui vocês vão colocar o nome do município, tá? O gestor do Sebrae responsável já está aqui, que é o Marcelo, e vocês têm o gerente do escritório regional responsável de vocês, tá? Com que vocês têm acesso, né? Vocês têm orientação, vocês têm o apoio, e é com quem vocês têm que validar esse plano também, ok? Porque as ações que vocês preverem aqui, elas podem, né, ser atendidas pelo escritório, mas isso tem que entrar no planejamento do gestor. Depois vocês vão colocar aqui o nome do agente ou dos agentes, né? Então, se tiver mais de um agente na sala, coloca o nome de todos os agentes aqui, tá? E a data de elaboração. E aí a gente passa, né, para a próxima parte, que são os dados especificamente da sala, tá? Então, lá a gente identificou o plano, aqui a gente vai identificar a sala. Então, a gente tem aqui nome da sala do empreendedor. O que é isso? Em alguns municípios do Brasil, as salas do empreendedor elas foram nomeadas, né? Assim como a gente dá nome para ponte, para rua, para, enfim, né? As salas receberam nomes, né? Então, se esse for o caso de vocês, vocês podem colocar o nome da sala aqui. Se não for o caso, coloca só a sala do empreendedor do município, tá? Ok? Para a gente poder identificar. Nome do AD responsável, né? Então notem que lá em cima a gente colocou o nome de todos os ADs da sala, e nessa parte de baixo a gente está colocando o nome só do AD responsável, ou seja, o AD que é o responsável pela sala, o AD líder, né? Que é o que responde efetivamente pela sala. Tá? Então, o nome do AD, o telefone do AD, e aqui a gente tem o telefone da sala do empreendedor. Tá? Então, esse telefone da sala é um número específico da sala, que não é número do AD, não é número pessoal de ninguém, é um número que é da sala do empreendedor. Tá? E se tiver o WhatsApp, né, associado a esse número da sala. Então, se tiver o WhatsApp associado a esse número da sala, basta replicar aqui. Tá? O e-mail da sala do empreendedor, então, de novo, não é e-mail pessoal do AD, é um e-mail que seja da sala, tá? de comunicação específica da sala. Se tiver site da sala do empreendedor, né, isso aqui vai ser até motivo de uma outra videoaula que a gente vai fazer para que vocês vejam ações que vocês podem tomar nesse sentido. Redes sociais da sala, então se a sala tem Instagram, se a sala tem Facebook, TikTok, enfim, né, qualquer uma dessas redes, né, que possam chegar aos empreendedores, então coloca aqui como a gente consegue achar, se quiser colocar o link, pode colocar o link, se quiser colocar o nome de usuário, né, da rede social, pode colocar o nome de usuário também sem nenhum problema, tá?
o ano de inauguração da sala e o endereço da sala do empreendedor. Então aqui a gente termina a parte de identificação da sala e a gente já pode ir para o plano em si. Tá? O plano ele é composto por essa tabela, né? Então assim, o plano ele tem que ser algo objetivo, ele tem que ser algo fácil com que você consiga lidar, ele não tem que ser complicado, ele não deve ser complicado, né? Então tem que ser algo que você pode a qualquer momento voltar nele, pegar a informação e atualizar, né, de como é que isso está sendo feito, se a gente precisa de fazer alguma coisa, se a gente precisa melhorar alguma ação. Então, aqui é onde a gente vai sempre estar olhando para aquilo que a gente está planejando, tá bom? E o plano é justamente essa tabela que vocês estão vendo aqui, tá? Então, a gente tem aqui a coluna de ação, descrição da ação, métrica, responsável, envolvidos, prazo e status. A gente vai conversar sobre cada uma delas aqui, inclusive preenchendo exemplos aqui, tá bom? Então, a ação é a ação específica que eu quero fazer. A descrição da ação são os passos que eu tenho que dar para que essa ação possa ser efetivamente concluída. A métrica é a quantidade, ou seja, como eu consigo medir, né, essa ação. Tá? Eu quero X número de atendimentos, né, eu quero X número de viagens, enfim, né? Então a gente tem aqui a forma como é que a gente consegue medir se aquela ação realmente foi efetiva ou não. Tá? O responsável, o nome do responsável pela ação, aquela pessoa que tem a responsabilidade de fazer com que aquela ação aconteça, tá? Mas essas pessoas, né, mas a gente, na verdade, quando a gente fica responsável por alguma ação, a gente geralmente não faz isso sozinho. A gente não consegue fazer isso sozinho porque a gente depende de que outras pessoas também tomem algumas ações, né, façam uma parte, né, do que eu tenho que fazer para que aquela ação ocorra, tá? Coisas, outras ações que não são da minha responsabilidade, né? Então eu dependo de outras pessoas, tá? Aí a gente tem o prazo, né? O prazo pode ser em número de dias, em número de meses, pode ser uma data específica, se for ação que tenha data, tá? Então eu coloco esse prazo aqui. E o status é justamente em que pé, né, que está aquela ação naquele momento. Tá? Claro que quando a gente iniciar o plano, a maioria das ações vão estar ainda como não iniciadas, né? Mas depois que a gente começar a executar, a ação já pode estar iniciada, pode estar em andamento, pode estar em conclusão, pode estar paralisada, pode estar suspensa, pode estar com algum problema. Então, aqui é onde a gente vai atualizando os status para a gente saber como é que a gente tem que caminhar, tá? Para que isso realmente aconteça. Então vamos preencher uma aqui, só para a gente ter uma ideia. Né? Vamos dizer aqui que a gente não tem o número de WhatsApp da sala e a gente quer ter o número de WhatsApp da sala. Né? Então a ação aqui é, botou para estar maiúsculo aqui, vamos botar implementar ou implantar, vamos botar implantar o número, de WhatsApp da sala do empreendedor. Ok? Então eu tenho aqui a ação, tá? É o número do WhatsApp da sala que eu preciso. Na descrição da ação são os passos que eu tenho que fazer para eu conseguir isso daqui, né? Então, para que eu tenha o número de WhatsApp da sala, tá? Eu vou precisar, vamos botar aqui, comprar o chip, né? O chip de celular. Eu vou precisar contratar o plano, eu vou precisar comprar o smartphone, tá? Eu vou precisar instalar, instalar o WhatsApp, eu vou precisar configurar o WhatsApp, né? E a gente recomenda que use aquela versão do WhatsApp Business, né, que tem algumas ferramentas melhores lá para, inclusive, automatizar alguns atendimentos, o que agiliza muito, né, o atendimento de vocês, tá? Então, configurar o WhatsApp, eu vou precisar, depois de configurar o WhatsApp, divulgar, né? Divulgar o WhatsApp da sala do empreendedor, ok? Então, assim, rapidamente a gente tem aqui algumas ações que são necessárias, né, para a gente poder ter o número da sala, tá? Qual é a métrica? Né? A métrica aqui nesse caso é o
o WhatsApp da sala do empreendedor instalado e funcionando, correto? É a forma com que eu consigo medir, né, que essa ação ela foi realmente efetivada. Eu tenho o número, né, tenho o número do WhatsApp e ele está funcionando. Tá? Quem é o responsável? Eu posso botar aqui que vai ser o AD líder da sala. Tá? O ideal aqui, gente, no responsável e nos envolvidos é sempre colocar o nome das pessoas, tá? Que é para a gente saiba quem a gente tem que procurar. Tá? E até que outra pessoa, né, que possa pegar o plano para ajudar, saiba quem são as pessoas realmente envolvidas. Tá? Então, o AD líder da sala, como vai envolver compra, contratação de plano, comprar smartphone, ele não vai conseguir fazer isso sozinho, ele não vai fazer do dinheiro dele, né? Ele vai precisar de ver isso junto ao poder público municipal. Então, talvez ele vá precisar, vamos botar aqui, do secretário de finanças, por exemplo, o secretário de administração, o departamento de compras da prefeitura, né, enfim, tá? Envolver outras pessoas para que alguns desses passos, tá, possam ocorrer, né? Então, botar o secretário de finanças, que vai autorizar, né, o departamento de compras, né, que vai comprar o aparelho e te entregar o aparelho. Então, isso daqui, né, a gente consegue listar aqui quem são as pessoas que vão nos ajudar. E aí o prazo eu posso colocar aqui, olha, eu quero ter esse número de WhatsApp da sala aí até o dia 30 de junho, por exemplo. Tá? É uma forma de eu já estabelecer um prazo. Tá? Outra forma de estabelecer o prazo é que eu quero ter esse número de WhatsApp da sala em até 30 dias, né, em até 45 dias. Tá? Então, eu defino aqui, né, o prazo que a gente tem para que essa tarefa seja realmente concluída. E qual é o status? Né? Nesse caso aqui, a gente está planejando aqui, ele está como para iniciar, né, ou ainda não iniciado. Mas digamos que ele já tenha sido iniciado, né, aí a gente coloca aqui em andamento, por exemplo. Tá? Mas em algum momento, né, ficou paralisado. Né? A gente pode colocar aqui paralisado no departamento de compras. Tá? Então a gente sabe, né, que não está caminhando e onde está o problema. Tá? Então a gente vai atualizando aqui até com que a gente tenha, né, os status de todas as ações ali todas concluídas. Né? Isso é que a gente busca com o plano. Tá? E quando a gente tem essa linha do tempo de status aqui, quando a gente for planejar para o ano que vem, outras ações que elas vão continuar acontecendo, não que eu vou comprar um número de WhatsApp todo ano, não é isso, mas outras ações que elas são recorrentes, por exemplo, a gente vai vendo aqui que problemas que a gente teve, né, na execução aí no decorrer e que podem nos ajudar, tá, a planejar isso de uma forma melhor para o próximo ano, para o próximo período, ok? Então isso aqui é um exemplo, né, de como que a gente pode trabalhar essa questão do plano de ação, tá? Então, seguindo aqui no plano, né, a gente traz também umas sugestões, tá? Não são só essas as ações. Vocês podem colocar as ações que vocês acharem importantes para o desenvolvimento do município, mas aqui tem algumas sugestões, tá, de ações que podem ajudá-los a incorporar, né, a incorporar melhor o plano. Tá? Então, a gente tem ações recorrentes, que são aquelas ações que acontecem o tempo todo, e a gente tem as ações estruturantes, tá? Que são ações que eu posso fazer uma, duas vezes, ou eu posso fazer uma vez por ano, né, em edições diferentes, enfim, tá? Mas que contribuem, né, para o desenvolvimento, tá, do ambiente de negócios onde atua a sala do empreendedor. Tá? E algumas dicas aqui para as ações, a gente sempre sugere que dá uma olhada, para dar uma olhada, né, no calendário festivo do município, porque nas festas é quando os empreendedores têm maiores possibilidades de fazer boas vendas, né, de fazer grandes vendas, de faturar bem mais. Então, se a gente prepara esses empreendedores, né, para que eles possam atuar de uma maneira mais eficaz, né, durante os eventos, a gente está fazendo o nosso trabalho, dando a nossa contribuição. Outra coisa é a gente olhar datas comemorativas, tá? Então aqui, né, se você passar o mouse aqui, você vai ver que tem o linkzinho aqui, tá? Para que você possa clicar, vai te levar para um site
que tem todas as datas comemorativas, tá, de todos os períodos, de todos os dias do ano. Né? Então, assim, é para fazer para tudo? Claro que não, né, gente? Então, a gente pode buscar datas que sejam interessantes, que tenham a ver, né, com o nosso público que a gente atende e fazer algumas ações específicas. Tá? Outra coisa importante é estar sempre de olho nos feriados, né, sejam eles municipais, estaduais ou federais, porque isso impacta, né, no calendário de ações. Tá? Sempre prever um tempo maior para a gente executar as ações, né, por conta de atrasos, qualquer outro problema que possa acontecer e eu consigo resolver. Outra coisa, se demanda deslocamento, esse tempo de deslocamento ele tem que ser computado, muito bem computado, para a gente não ter atrasos também. E questões orçamentárias, elas são importantes. Então, se eu vou precisar comprar alguma coisa, se eu vou precisar de algum recurso, se eu vou precisar de algum material, equipamento para realizar a ação, eu solicito isso com o maior tempo de antecedência possível. Tá? Então, o máximo que eu puder antecipar isso, melhor, para quando estiver perto da ação, a gente focar exatamente apenas na execução da ação. Tá bom? E aí a gente tem aqui o último item, que são as aprovações, tá? De quem são aqui as aprovações, o nome do AD, que elaborou o plano, tá? E o nome, né, a gente pode colocar mais de um aqui, por exemplo, se o teu secretário municipal, a qual a sala de vereador estiver vinculada, precisa assinar, você pode colocar, mas sempre lembrando que é importante também colocar aqui o nome do teu gestor, tá? Do SEBRAE, né, do escritório regional que te atende, para que você possa fazer essa validação do plano com ele e eles consigam também poder te atender, né, nessas ações. Tá bom? Então, isso aqui é do plano, tá? Para que vocês consigam, sempre que precisar, dar uma olhadinha de novo aqui nessa videoaula. A gente continua à disposição lá nos grupos, nos nossos contatos diretos, tá? E qualquer dúvida podem falar com a gente. Pessoal, muito obrigado e tenham um bom trabalho.